Olá pessoal, aqui é o professor Luciano de Geografia. Vou estar passando o conteúdo Mundo Global, Origem, Seus Desafios e Desafios aqui para a turma do 9º A, né? É a turma aqui da Escola Tomás Laranjeira. Esse mundo global é o mundo que nós vivemos, é a origem e os desafios, né? Nós vamos estar observando aqui primeiramente o que é a globalização, aquele primeiro assunto que nós estudamos, fizemos trabalho em cima disso aí. Podemos dizer que a globalização é um processo econômico social, então o mundo global já fala dentro de sociedade, se relacionando, o mundo, a integração entre países, pessoas, né? Isso aí é importante porque é um avanço do sistema, né? É um avanço do crescimento. Por exemplo, na pandemia agora, nós estamos vendo um avanço da ciência para encontrar essa vacina aí que vai ser tão importante nas nossas vidas, né? A importância dessa vacina para a gente. Isso é importante porque os países estão se unindo em pró busca da vacina, mas também em busca de dinheiro, porque você sabe, se encontrar, quem conseguir encontrar essa cura, a vacina, vai ganhar muito dinheiro com isso aí. Nós temos aqui esse desenho aqui mostrando as ilustrações dos países interligados e relacionados através dos feixes de luz aí, né? Então todos estão se relacionando, um país não vive. Se tem um problema no país lá, a bolsa de valores tem problema. Se tem um problema do país outro lá, o outro país tem problema. A gente ajuda humanitária, o Brasil mandou ajuda humanitária lá para o país que teve aquela grande explosão lá, então perto da Síria. Então tudo isso leva o quê? Leva a que os países estão precisando um do outro e todos se relacionam, né? Um compra mercadoria do outro e assim sucessivamente. Aqui nós temos os tipos de empresas que se destacam, como a Coca-Cola, vende refrigerante para todo lugar, cerveja, a internet, o Google, café, as empresas automobilísticas, a internet principalmente com aparelhos. Tudo isso, tudo que você usa, que você veste, que você coloca, é a mídia que faz, é as empresas que instalam. A forma de você pentear seu cabelo, a forma de você se vestir, de comprar seu tênis, é tudo por comercial, é tudo que a empresa coloca para você. Faça isso, faça aquilo. Então, você faz por quê? Porque você está vendo. Às vezes você nem quer comprar, mas a mídia ela te atrai. E ela te atrai por quê? Por causa do comercial. O carro, principalmente. Aqui nós estamos vendo aqui, a globalização possui um efeito social nocivo, ou seja, o desemprego, que a mão de obra menos qualificada, descartada. Nós estamos vendo nessa pandemia e aconteceu que as empresas fecharam. Por quê? Porque elas não estão vendendo. Então o que acontece? Ela fecha. Fechando, o que acontece? Fechando, a empresa ela tem que demitir, ela não vai conseguir ficar pagando o cidadão sem que ele esteja trabalhando e buscando lucro para aquela empresa. Então, isso daí é chamado de mão de obra descartada, Mas aí, em busca de competitividade, o ser humano ele vai se qualificando, vai se moldando. É igual lá na época do êxodo rural. As pessoas saíram da zona rural e vieram para a zona urbana, A pessoa ela teve que se modificar, ela teve que se aperfeiçoar nas tecnologias, porque hoje em dia os maquinários são todos tecnológicos, com GPS, com informações, e se o cara não tiver um estudo prévio, ele não consegue trabalhar com internet, com nada. Então as dificuldades elas estão aí, É igual a gente está trabalhando com vocês com videoaula. Não é fácil o professor chegar aqui e trabalhar a videoaula falando, mas alguns vão ter dificuldades, outros vão ter menos dificuldade, mas a apresentação ela é assim, ela é saudável, a gente vai aprendendo com o passar do tempo, E nós temos aqui todas essas informações nas nossas mãos, Nós temos as fases da globalização, são 4 fases que ele coloca aqui, que iniciou no século XV, seguiu os dias com diferentes ritmos, etapas de desenvolvimento. E essas fases elas estão distribuídas como primeira fase, a grande navegação. O que foi a grande navegação? Os navegantes chegaram aqui nos territórios. A navegação ela chegou ao território. Então, possa ser que foi por acaso, mas chegou ao território e colonizou. Eles falam colonizou, mas vieram aqui explorar. Levavam as riquezas e entregavam lá na Europa toda a riqueza.
busca de metais preciosos. E até hoje eles fazem esses trabalhos de exploração, só que a gente pensa que não é, mas é sim. Os países menores, menos desenvolvidos, eles são explorados pelos países mais ricos. Não tem como, por isso que eles vivem em confronto, né? E as buscas de metais preciosos, avanço de técnica na navegação, relações comerciais, isso daí tudo foi a primeira fase, é a fase mais grossa da coisa, né? Aqui nós falamos, pronto, está começando a globalização, os indígenas, tem uma charge aqui mostrando os indígenas observando os navios chegando até o litoral, né? Aqui nós temos a segunda fase da globalização, que é de 1850 a 1950. 1950 caracteriza-se pelo expansionismo industrial imperialista e colonista, ou seja, começa-se a trabalhar a indústria a vapor, né? Acaba aquele trabalho de manufatura, que é manualzinho, né? A pessoa começa a trabalhar já com máquinas, mas a vapor. Então, a segunda fase da globalização influencia na transição para a segunda fase, que é a Revolução Industrial e o fim da escravidão. Nós temos aqui até a locomotiva a vapor aí para vocês verem. Aqui nós temos mais imagem aqui, que o trabalho do ser humano era importantíssimo ainda naquela época. O ser humano ainda trabalhava muito manualmente com isso aí, né? O ser humano tinha que meter a mão para trabalhar. Então, se contratava 50, 100, vamos supor. Henry Ford, na época, quando ele descobriu a linha de montagem em série, tinha várias pessoas trabalhando, né? 50, 100, sabe lá quantas mil pessoas trabalhavam numa fábrica. Hoje em dia, se trabalha 3, 4, 5 pessoas só mexendo nos robôs, nos computadores que vão fabricar esses carros, esses automóveis, essas máquinas. Então, a mão de obra se tornou desnecessária da quantidade que tinha antes. Hoje em dia é bem menos, mas a pessoa ela tem que se qualificar, ela tem que buscar o seu espaço, né? Então, aí já passa para a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, que entra a partir da Segunda Guerra Mundial. A guerra ela teve uma importância muito grande, por quê? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, que o ser humano viu a necessidade, ele parou de construir panela e começou a construir bombas, construir armamento, construir farda, pessoal que mexer com tecido, fardamento para os exércitos. Então tudo foi mexido através da Segunda Guerra. Então, ao término dessa Segunda Guerra Mundial, nós vamos entrar na outra fase que vocês vão ver. Então, aqui começa também o estudo, a geografia, ela veio da guerra também, ela surgiu da guerra porque da importância de se analisar onde estava o inimigo, qual a posição, né, o espaço geográfico, tudo isso aí era importante na Segunda Guerra, para saber a localização, as coordenadas em avião, aquela época, né, que era muito diferente de hoje. A tecnologia era bem escassa e hoje em dia não. Hoje em dia, tudo por satélite nós sabemos e aproximamos para saber com certeza o que está acontecendo. A robótica, a informática, telecomunicação, como ele está mostrando aqui. As expansões das multinacionais e a consolidação da globalização, ou seja, as pessoas mandando espaçonaves para o espaço para colocar os satélites e assim por diante. Então a terceira fase ela vai de 1945, que é o término da guerra, né, a 1989. Só que aí vem a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? A guerra não é a guerra que estava no gelo, as pessoas falam, guerra no gelo. Não é. A Guerra Fria é a guerra entre dois países ricos, né, de potencial, que buscavam hegemonia. Que hegemonia é essa? Eles buscavam ser o primeiro em tecnologia, eles buscavam ser o primeiro em armamento nuclear, em lançar o primeiro satélite no espaço, que foi Estados Unidos e Rússia. E a Rússia faliu porque ela não conseguiu fazer isso aí. Então, aí entra a quarta fase, que é em 1989, os Estados Unidos ganhando essa corrida na terceira fase lá, armamentista, tecnológica, nuclear e também de satélite, que lançaram esse satélite no espaço. Eles conseguiram
né, até hoje consegue manipular tudo isso aí. Então, por isso que eles são os donos do dinheiro e do poder, acima de tudo, e não querem deixar a Rússia e a China crescer. Por isso esse problema de crise que está tendo entre a China, porque ele está vendo que a China está crescendo economicamente, os Estados Unidos não querem deixar crescer. Para quê? Para ele não perder essa hegemonia. Então, multipolaridade econômica chama-se, muita gente crescendo economicamente, né? E essas crises globais vai dando, aí dá problema de bolsa de valores, ela aumenta, ela cresce, ela desce, então tudo isso vai gerar problema dentro da nossa sociedade. Aqui nós temos a quarta fase aí, né? Já esmiuçada aí, última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, expansão do capitalismo, mudança da produção e circulação de mercadoria e difusão de cultura. Então a cultura também é importante, você conhecer outros povos, outras línguas, né? Trabalhar as línguas também é importante para se ganhar dinheiro, né? Para você ver um outro patamar para a sua vida também. Não só trabalhar braçal, mas as línguas também às vezes ela te leva ao braille, e outros tipos de estudos que você faz para te ajudar. Nós vamos entrar aqui em modais de transporte. Modais de transporte é o modo que você vai transportar toda a produção que você tem, né? Ser humano, produtos e aí por diante. Nós temos aqui que são modais de transporte, são transporte de cargas, tipos, cada um com o seu custo, tipo de operações e produtos. Nós temos o rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Né? Vai ficar aí para vocês, depois vocês dão uma lida aí e verificam quanto a velocidade, custo, gasto, segurança, rapidez, tudo isso aí você pode observar. O rodoviário é o transporte que caracteriza facilidade de entrega de mercadoria, que nós mais temos aqui no Brasil, né? E que mais utilizamos. É recomendado para curtas distâncias e médias distâncias na exportação. É flexível e desloca várias cargas. Nós temos aqui o ferroviário, que é um gasto bem menor. Eu não sei porque que o Brasil parou de produzir, de trabalhar com esse tipo de modal de transporte, porque era um modal bem mais fácil de se trabalhar, com menos gasto, né? Então, temos poucas malhas viárias sendo trabalhadas hoje em dia, mas já está se analisando a volta desse meio de transporte também para facilitar o escoamento de safra para os portos. Né? Temos os transportes fluviais, como nós temos aqui em Porto Murtinho. Vocês podem ver essas chatas descendo e subindo o rio aí, né? O rio Paraguai, e os portos abrindo para escoamento desses produtos, né? Então tudo isso é praticado pela hidrovia, pelo rio, que é um rio navegável, né? Então por isso a importância de se cuidar do rio, né? Então utilizam várias formas para se trabalhar dentro desse modal de transporte hidroviário, né? Nós temos um tipo de transporte também que é o mais caro, que é o aéreo, né? Esse modal de transporte com pouca limitação também, porque ele tem que ser um tipo de avião maior. A vantagem é a rapidez, né? Mercadorias especiais, produtos de alto valor agregado. A desvantagem é o valor e a capacidade de carga, que é bem menor, porque não pode colocar muita coisa, né? E o modal dutoviário, são dutos, você pode observar aqui embaixo. Dutos são canos que carregam o que? Óleo, petróleo, gás. O gás natural que vem da Bolívia para o Brasil é através de dutos, né? São dutos que levam até as pessoas lá em São Paulo, principalmente, utilizam muito isso aí. Então, o transporte utilizado por tubulações para mover produtos líquidos e gasosos. Trata de um modal de baixo custo de operação e baixa flexibilidade e disponibilidade. Então, é por baixo da terra que vai e não tem muito gasto. Então, é um modal de transporte muito bom também e o Brasil utiliza isso aí. Legal? Então, fica por aqui, pessoal. É uma pequena deixa aí para o 9º ano. Um abraço aí e até mais.